Fala, rapaziada, estamos começando mais um Segue o Papo Podcast e hoje eu tô aqui com um cara muito versátil. Eu estou com Edilson Silva, 2 filhos, natural de Volta Redonda, jornalista, radialista, apresentador, comunicador, publicitário. Hoje está trabalhando na Super Rádio Tupi. Perfeito. E possui um canal chamado Edilson Silva na Rede, com mais de 205 mil inscritos. Perfeito, Edilson? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz, hein? Eu que agradeço. Parabéns aqui pelo espaço, parabéns pelo trabalho que você realiza. E eu estava falando fora do ar para você que navegar é preciso, né? Então vamos navegar, vamos contar. Hoje a gente tem aí, você que nos assiste, um privilégio muito grande de ter essa possibilidade, até de conhecer como é que eu comecei há 37 anos atrás, e tantos outros que já passaram e aqueles que virão passar. Que na minha época, quando eu comecei na comunicação, era um jornal impresso que você tinha que ir na banca, não tinha outro jeito, né? Uhum. Não tinha telefone celular para falar com uma pessoa, você tinha que estar na hora do almoço em casa, né? Ou à noite, né? Então as firmas de cobrança nem existiam, porque na hora do almoço você desligava o telefone, deixava fora do ar, então, entendeu? Só dava ocupado, né? Então hoje eu vejo, né? Eu fui até na Uniswan, antes da pandemia, fazer uma palestra na Semana da Comunicação, que foi o último dia, fiquei até feliz, né? E as pessoas esperavam que eu fosse dar uma aula, né? Eu falei, eu não vim aqui, não sou professor, eu vim aqui para trocar experiência com vocês, e vocês querem saber como é que eu fiz, como é que eu cheguei, e o que hoje tem de possibilidade para vocês. Então, se eu estivesse no meio de vocês hoje, se eu sou desse tamanho, eu ia me sentir o Pelé, pô, porque eu não tinha nada na época, né? Quer dizer, você vai no talento mesmo, né? E a possibilidade que todo mundo tem hoje, né, de crescer no meio, de buscar o seu espaço, de ir atrás, de mostrar o talento. Porque a internet acha que ninguém está vendo, tá todo mundo te vendo. Todo mundo acompanhado, né? Tá, com certeza. Pois é. Quando você não consegue enxergar, isso chega até você. Alguém enxerga e manda para você. Então a internet aproxima muitas pessoas. Hoje ela distancia quem está próximo, quem está ao seu lado, mas aproxima muitos assuntos, as pessoas. Então é um mundo completamente diferente que dá uma possibilidade muito grande para aqueles que trabalham no meio. Eu vejo dessa maneira, entendeu? E para as pessoas que recebem também, né? Que é um acesso que não se tinha antigamente, como você bem disse no início. Dificuldade era danada, jornal, né? E ponto, né? Rádio e jornal você não tinha opção, né? Uma diversidade de opiniões, né? Você não tinha muito acesso a esse tipo de coisa, né? Normalmente você tem ali os grupos, né? Quer dizer, os grupos têm aqui a faculdade, você vai ter dali um relacionamento, e você que não é do meio, né? Ou vem depois, né? Então você tem uma certa dificuldade para entrar naquela época, né? Hoje você entra no meio com o seu blog, com o seu canal, com a sua rede social, você está no meio, está no bolo, está no jogo. Você até pode se credenciar e ir para a entrevista coletiva e rodar, fazer seu trabalho, seu jornal online, ou seja, então você hoje é independente. Você passa a exercer sua profissão independente. Aí como é que esse dinheiro vai chegar? Aí vai da tua criatividade, do teu talento também. Não, é isso aí, como você bem disse, né? Você foi fazer uma palestra, o pessoal, na verdade, quer saber né? como é que você começou. Né? E como é que você, de Volta Redonda... Antes eu vou te fazer uma pergunta, antes da gente entrar nessa questão toda da tua formação na área, né, de comunicação, enfim, radialista. Você garoto, você como a maioria dos meninos, e hoje até das meninas, né? Por conta do avanço aí do futebol. Você tinha esse sonho de ser jogador de futebol? Sim, e a minha vida foi... Eu vim parar aqui justamente por conta do futebol, né? Eu jogava no Volta Redonda, joguei até os... Naquela época, juniores, né? Hoje é sub-20. Estava na transição de juvenil, que era até 17 para 18. Então, o sub-20 era 18, 19, 20. E aí me aborreci lá, o time foi campeão, e aí levaram o Fluminense, justamente o Fluminense, para um jogo entrega das faixas, o treinador resolveu segurar 5 jogadores no banco, com medo de tomar uma pancada, não tem jogo de entrega das faixas. E um dos jogadores que ele tirou do time fui eu, eu jogava de meia na época, né, no meio campo, né, e eu não joguei. Então foi uma frustração muito grande, até porque meu time, e eu não consegui jogar contra o Fluminense. E eu fiquei triste, aborrecido, aí parei. Não quis mais, né? Garotos, tempestivo, aí você vai embora, chuta bola. Mas, Edilson, como é que era? Jogava direitinho? Eu tenho uma felicidade muito grande porque eu até agradeço o treinador na época, ele parou comigo, né? Quer dizer, fez um bem danado ao futebol, né? Não, mas dizem que eu jogava, né? A gente tem os amigos de infância, aqueles que põem foto, né? Lembrava quem, mais ou menos? Eu brinco até que hoje eu posso contar, porque eu tenho o mesmo número de gol do que o Messi no Maracanã.
É verdade. Isso não é mentira, não. Tá lá, tá registrado. Um gol cada um. O Messi jogou uma Copa aqui, fez um gol, e eu já joguei no Maracanã, fiz um gol. Então eu tenho o mesmo número de gol que o Messi no Maracanã. Olha que maravilha. Eu não tô comparando futebol, né? Tô falando gol no Maracanã. No Maracanã. Porque uma época estavam dizendo que iam botar o pé do Messi na calçada da fama. Eu falei, se for pelo número de gols no Maracanã, eu também quero botar também. Olha o meu pezinho aí. Aí eu parei, né? E como você estava envolvido no futebol ali, eu fui assistir um jogo logo depois, um pouco, 18 anos aí, pouco. E lá, um antigo estádio da Cidadania, né? Que hoje é um estádio mais moderno, era um estádio de madeira. E atrás das cabines de rádio tinha um banheiro, eu bebendo uma água, um calor danado. Falei, eu vou lá fazer um xixi. Aí quando eu passei, né? Atrás de umas cabines, saiu o locutor. Tá vivo até hoje, cara. Tô até para fazer uma visita a ele, o Léo Montenegro. Tá lá em Itatiaia, era a Rádio Agulhas Negras de Resende. Falou, pô, Edilson, eu me conhecia. Me ajuda aqui, pô. Eu falei, mas o que foi? Ele falou que o narrador, que é o chefe daqui, tinha passado mal e não tinha ido para o estádio para transmitir o jogo. Então ele, como repórter, estava sozinho para fazer o jogo. Um monte de patrocinadores, então ele se comprometeu em arrumar aqui uma pessoa que pudesse, pelo menos, estar do lado dele na cabine para falar alguma coisa. Eu não sabia nem que isso aqui se chamava microfone. Imagina, 37 anos atrás. Você não tinha nem pretensão, na verdade. Você tinha afinidade com futebol e ponto. Ponto. Enfim, eu não queria. Falei, você tá louco, nada disso. Eu tentei escapar de tudo quanto é jeito, não consegui. Não queria mesmo, fiquei nervoso. Pô, que é isso? Coragem, né? Era diferente, né? Ao vivo? Transmissão. Nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Eu nunca tinha falado em rádio, né? Enfim, mas acabou aí fazendo. E no final, no outro dia, na hora do almoço, tinha que ser na hora do almoço mesmo, porque não tinha celular, né? O narrador que não foi, que era o chefe da equipe de esporte, ligou na minha casa e falou que gostou muito, que eu tinha talento, que queria que eu continuasse com eles na equipe de esportes da rádio, entendeu? E eu passei a entrar no programa de esportes todo dia, por telefone de casa mesmo. 3 meses depois eu estava no estúdio da rádio e aí fui embora. E aí foi embora. 1 ano e meio depois, quase 2 anos, eu fui contratado pela Rádio Nacional de Volta Redonda, que era uma subsidiária aqui da Rádio Nacional do Rio. E fui tocando minha vida. E a vida foi crescendo, foi embora. Aí eu comprei uma agência de publicidade em sociedade com 2 amigos. Depois comprei a parte deles e toquei, tenho até hoje. E vim parar no Rio para um outro tipo de trabalho. Na primeira vez que eu vim parar no Rio como radialista, foi quando a CSN foi privatizada e aí o governo, na época do Itamar Franco, privatizou a Rádio Nacional. Ela deixou de ser do governo, estatizada. Então, dos 32 funcionários, o Luiz Mendes escolheu 5. Ele era o chefe do esporte da Nacional no Rio. E um dos 5 que ele escolheu era eu. E eu vim aqui pro Rio, cara, mas eu não conhecia nada no Rio. Garoto, né? Dormi 2, 3 dias no corredor da rádio, não sabia nem onde eu estava, nem o bairro onde eu estava. Aí eu cheguei lá, cara, né? Vida toda arrumada lá, né? Com 19 anos, pegando tudo quanto é menina na cidade. Falei, vou vir aqui pro Rio, né? Pra Praça Mauá aqui, né? E, porra, aí falei pro Mendes, né? O Mendes eu conhecia de nome, vim ter esse contato. Falei, pô, eu vou tocar a vida tranquila lá, é uma loucura eu vim pra cá, não tem lugar onde morar. O salário não aumentava porque a gente era contratado por aqui, né? Aí fui embora, voltei pra Volta Redonda, pedi demissão e voltei pra lá. E depois, posteriormente, para uma outra atividade que eu vim trabalhar no Rio de Janeiro. E, consequentemente, já tinha relacionamento. Na hora que souberam que eu estava aqui, me chamaram rapidinho. Entendi. E eu comecei na AM o dia, a FM o dia, tinha o AM o dia. E depois virou a rádio... Esqueci agora. 1440. Tinha um nome depois, AM, enfim. Aí fui para Bandeirantes. Aí a coisa começou aí a andar. Fui para a Rádio Bandeirantes AM, aí foi onde eu entrei no grupo Bandeirantes de Comunicação, que eu fiquei quase 20 anos no grupo, né? E fiz Transamérica, fiz Bradesco Esportes lá no grupo também, fiz CNT, aí fui para televisão. Isso que eu ia te perguntar. E essa transição para televisão? A CNT aconteceu até engraçado, né? Eu tenho uma ótima relação com o Penido e com o Garotinho, mas cada um tinha sua história, né? Eu nunca fui... eu fui crescendo com o meu trabalho, mas nunca na equipe deles. Eu tinha a minha equipe separada. Um relacionamento pessoal, mas profissional, cada um tinha a sua história. Né? E o programa lá da CNT teve uma mesa redonda com o Garotinho, uma época que foi uma explosão, que acabava o jogo do Maracanã, Garotinho, audiência da Rádio Globo, domingo à noite, e o programa parou. O Garotinho foi para a Band, a hora do almoço, e o programa parou. Estava muito tempo sem ter. E o Hélio Nude, que ainda é o diretor da CNT, procurou o Garotinho para voltar com o programa no domingo.
E entre os nomes que o Garotinho botou para fazer parte da mesa, eu era um dos convidados, né? Aí, sei que acabou não acontecendo um acordo com o Garotinho, ele chamou o Luiz Penido para apresentar o programa. Aí, um dos comentaristas que o Penido queria na bancada era eu também, né? Mas não chegou também num acordo, eles nos conseguiram. Aí o diretor falou, porra, esse cara tá nessa aqui, esse cara é o único que tá com os dois, eu vou chamar ele aqui para um bate-papo. Aí me ligou, você tá em como dar um pulinho aqui, né? Tem, maior prazer, pô. Aí sentei na frente dele e falei, pô, vamos dar um pulinho no estúdio ali? Sem falar nada. Montei esse estúdio aqui, vamos fazer um teste aí, faz uma apresentação de 5 minutos num programa de televisão aí. Eu falei assim, mas eu nunca apresentei programa de televisão, não, pô. Aí eu falei, cara, você faz rádio aí o dia inteiro, aí duvido que você não vai fazer. Vamos lá, vamos ligar a câmera aí, sem falar nada comigo. Aí eu fui lá, assim, inventamos na hora. Nem foi preparado, chegou lá e vambora, faz. Na hora eu fui lá e fiz. Domingo você estreia. Eu falei, mas nós temos que conversar, como é que vai ser? Não, domingo você estreia, vamos lá em cima agora tomar um café, que a gente combina isso aí. Eu falei, cacete, cara. Agora, como é que o Penido e o Garotinho vão ver isso? Será que eles acharam que eu vim aqui e dei uma rasteira neles, cara? Aí peguei o telefone e liguei pro Penido, né? Penido, como é que ficou a questão da CNT? Porque eu tô aqui na CNT. Aí ele falou, você tá fazendo o quê aí? Não, ele me convidou para apresentar o programa. Fez uma condição legal, para mim é ótimo, acho que eu vou encarar, mas eu tô te ligando para que não fique, não, Penido, jamais, Edilson, jamais, eu não cheguei no acordo, não vou fazer, e o Zé Carlos também não chegou, aí liguei pro Garotinho também, né, mas tem que ser decente, né? Sim. E expliquei, falei, não, mete bronca, aliás, se você quiser usar o nome Mesa Redonda, você pode usar durante 1 ano. E o Garotinho me cedeu durante 1 ano a marca Mesa Redonda, que era uma registrada dele, para eu poder fazer, aí quando foi mais ou menos com 10 meses, eu cheguei perto dele e agradeci. Devolvi a marca, porque aí passamos a usar balanço esportivo. Porque aí a marca naquele momento já não era mais importante. Como eu teria que trocar, aí eu já cuidei de trocar e fui lá, o Garotinho, a agência dele, Zé Carlos, obrigado. Pô. Você já estava consolidado ali, então a mudança da marca era o menor dos problemas. Estou te devolvendo a tua marca, entendeu? Legal, e cara. virei para balanço esportivo e toquei a vida até que eu fui para Band. Aí fui para Band também, no mesmo caminho do Garotinho, né? Mas aí, quando você fez essa transição, na verdade... CNT eu fiquei 8 anos domingo à noite. Mas aí você abandonou o rádio e ficou exclusivamente na televisão, não? Não. Eu estava na Transamérica e na CNT. Uhum. Né? CNT, Transamérica. Aí aconteceu uma inversão. O Garotinho estava na Bradesco, veio para o meu lugar na Transamérica. E eu fui contratado para o lugar dele na Bradesco. Bradesco Esportes, que era do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aí foi onde eu entrei no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas eu estava na CNT fazendo o programa. E internamente tinha um outro apresentador, Donos da Bola, e houve uma primeira troca de apresentador. A Band me ligou para eu assumir o programa, mas eu estava com outro compromisso na hora do almoço, eu trabalhava em outro lugar, eu não poderia, naquele momento, assumir. Eu falei, vamos esperar a próxima rodada. Aí, na próxima rodada, 1 ano e pouco depois, aconteceu a possibilidade. Aí eu já saí da CNT domingo, 11h30 da noite, do domingo, estrei na Band, 12h30 no outro dia. Caramba. Uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Tudo muito rápido, então, né? Uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, mas estava preparando, mas tinha que esperar o momento certo, né? Então aconteceu, eu fiquei 9, 10 anos ali apresentando Donos da Bola. Entendi. Eu não posso dizer, mas eu estou de volta agora à televisão também, entendeu? Na própria Rádio Tupi eu estou trocando de programa agora lá e são coisas que aconteceram. Esse você não pode revelar ainda, da televisão. Não posso, porque a gente está aqui, né? Isso vai... a qualquer momento a imprensa vai divulgar, as emissoras vão divulgar. Não, tá certo. Mês de abril, acho que Deus escolheu para ser o meu mês nesse ano, né? Com 2 novos programas. Que bom, aí, cara, que bom. Um na rádio, outro na televisão. Porque realmente você faz falta na televisão. Inclusive que vai me honrar muito ser o apresentador desse programa, porque é o principal programa da área dentro da Rádio Tupi. E um programa que eu deitava lá como garoto em casa, à noite, naquela época, né? Garoto, não pega ninguém, você ficava no rádio ouvindo, né? À noite. Então, e hoje você virar o apresentador do programa, depois de tantos anos assim, né? Eu fiquei até arrepiado e feliz, né? Vim no carro pensando, pô, da onde que eu saí? Olha onde eu cheguei nesse programa que eu via tanto, né? Se fosse qualquer outro programa, igual eu tô na Rádio Tupi, pô, tô feliz, Sim, é a maior rádio do Brasil. Mas exatamente o programa que eu gostava de ouvir, né? Tal, entendeu? Muito legal. Então, vamos ainda, agora no mês de abril, começar a apresentar esse programa. É uma coisa que a imprensa vai estar divulgando. Beleza, em breve a gente vai saber. Com certeza. Edilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você acabou, entre aspas, né, entrando nesse ramo de forma inusitada, como eu falei anteriormente, né? Você não pensava... Caso do acaso. Isso, exatamente. Então,
Mas, naturalmente, quando você começou a trabalhar com rádio e televisão, eu acredito que você tenha tido algumas referências, né? Tipo, não era a tua ideia inicial, mas a partir do momento que você começou a se dedicar a isso, falou assim, pô, esse cara aqui... Eu sempre fui rato de rádio. Né? Porque eu peguei uma época, eu não sei a tua idade, mas eu peguei uma época que nós não tínhamos a transmissão ao vivo pela televisão. Nós tínhamos a TVE com Januário de Oliveira, 10 horas da noite, o replay do clássico. Então era rádio 100%, né? As transmissões esportivas. Então eu ficava ouvindo rádio. Fluminense, família toda tricolor, né? Jogando bola, garota, aquela história toda. Então, meu irmão, eu era rádio direto. Mas nunca me vi, mas a minha família disse que eu ficava imitando a narração de jogo com rádio, né? Tanto eu ouvia, eu começava a imitar também, fazendo os caras, né? Então eu ouvi muitos, né? Luiz Carlos Silva, adorava o César Rizzo, por conta dos bordões que o César tinha, que era uma transmissão diferente, né? Assim, com os bordões, né? E como o Fluminense sempre era a terceira opção de uma transmissão, porque você tem Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, então era sempre César Rizzo, Luiz Carlos Silva, o Luiz Penido, que era o terceiro narrador, né? Tanto na Globo como na Tupi, naquela época. Então eu ouvia muito esses caras, mas narrador que eu peguei narrando e que eu adorava ouvir era o Jorge Cury, né? Jorge Cury, né? Jorge Cury eu peguei. Não gostava do Valdir. Porque tinha essa questão de Jorge Cury e Valdir, né? O segundo. Na hora do Valdir eu trocava pro garotinho na Nacional. Ou às vezes ouvia o do Alcei também, que é o do Alcei na Tupi, muito bem. Aí eu ficava ali um revezamento, um dia outro e tal. Mas se o Jorge Cury fosse no segundo tempo, eu ouvia o Jorge Cury no segundo isso tempo. Que eu ia Se ele falar. fosse no primeiro, ele ouvia no primeiro. Eu tomei conhecimento disso quando eu entrevistei o Penido aqui, que eu não fazia ideia que existia isso antigamente, ou seja, no primeiro tempo narra um, segundo tempo narra outro. Por conta da Rádio Globo, a maior, a briga de audiência, ela contratou os dois maiores que tinha, né? E como é que faz? Hoje a Tupi tem um Penido e tem um garotinho. Aí eles fazem ali um revezamento. Sim, de jogo, isso. Não de tempo. De tempo, né? Mas naquela época fizeram de tempo, entendeu? Bom, naquela época, criatividade usada dessa maneira, que foi diferente. Forma. É uma forma, né? Foi diferente. Então eu gostava de narrador, eu gostava muito do Jorge Cury. Repórter, eu sempre fui muito fã do Kleber. O Kleber era um repórter comparável. O Ronaldo Castro também, meu amigo, meu parceiro, um repórter de seleção brasileira, de nível de seleção. O próprio Denis Menezes, né, que ficou sem espaço no meio, mas isso é uma outra história, mas era um baita de um repórter também, entendeu? Então nós tínhamos o Heraldo Leite, né, também fazendo cobertura de clube. Sou fãzaço do Heraldo. Teve um dia desse aqui conosco. Eu ouvi a estreia do Heraldo nesse programa que eu vou apresentar, o dia da estreia dele. Vou até comentar isso com ele, fiquei muito feliz que ele saiu da Rádio Globo para Tupi para apresentar esse programa. Eu estava ouvindo no dia da estreia dele, ele ficou muitos anos apresentando, voltou para a Rádio Globo de novo. Então nós temos nomes aí que eram importantes, entendeu? Da comunicação, na época, que a gente ouvia. Era Jorge Cury, Valdir Amaral, Zé Carlos Araújo, só fera, né, do Alcei, que eram os principais narradores. Aí você tinha o segundo time, Luiz Penido, César Rizzo, Luiz Carlos Silva, Júlio César Santana na Nacional e mais alguns aí, que eu não posso estar me esquecendo aqui. Entendeu? Aí, porque é muita gente boa, né? Era muita gente boa. E a questão da narração? A narração... Eu acho que foi uma ordem natural das coisas, sabe? Eu até não gostava de ser repórter. Gostava de estar no campo, emoção ali. Foi onde, na verdade, eu cresci. E foi uma ordem natural. Quando eu vim aqui para o Rio, o Luiz Carlos Silva falou, não, vamos narrar jogo e tal. Eu tinha feito alguns jogos lá em Volta Redonda, né? Alguns jogos lá. Mas eu apresentava muito, já estava num período que eu estava apresentando muito mais o programa. 2 programas, aliás, na hora do almoço, Bate-Bola Nacional e o No Mundo da Bola, lá na rádio lá. E narrava quase nada, porque tinha 2 baitas narradores já também. O Dário de Paula, que já foi da Tupi, né? E um outro locutor, Manuel Alves, lá da região, muito conhecido também. Então a rádio tinha 2 locutores de primeira da região. O Dário, né, com passagem na Rádio Tupi, então não precisa falar a qualidade dele. Sim. Então, já tem essa eu quase não chancela. tive espaço, né? Não tive espaço para narrar, mas comecei aqui no Rio, fui navegando. E hoje eu não faço mais narração, né? Mas foi até uma opção minha, né? Uma opção minha até recuar um pouco das transmissões esportivas por conta do lado de publicitário, do lado de relacionamento, do compromisso que eu tinha assumido no Fluminense, por conta da minha vida, do modo geral. Você também, né? Vai criando os filhos, vai criando a família. Eu já sou avô, né? Quer dizer, tenho uma netinha.
A família é basicamente lá em Volta Redonda, eu morando aqui com um filho. Aí meus filhos reversam. Meu filho hoje mora comigo, mas a minha filha morava comigo, né? E acabou, daqui a pouco, agora ela quer vir, os dois vão estar morando comigo. São mães diferentes, entendeu? Então mas são todos formados já, entendeu? Meu filho fez agora, o mês de março é o mês do aniversário dos meus 2 filhos. Ah, que legal. E o pessoal diz que mês de junho não pode passar perto de mim. Porque se voltar de junho a março, dá 9 meses, entendeu? É o mês do meu aniversário, né? Então, meu filho fez 29 anos, formado em engenharia, engenheiro, mas está me ajudando na empresa, tocando a vida aí. Então, é isso. Você vai procurando também um certo ponto, né? Querer também ter tempo para cuidar da vida. Não, né? com certeza. A tua pegada hoje, então, ela seria mais comunicador, apresentador, né? Mais comunicador. Mais esses programas aí que você está... Hoje na Tupi eu faço o Radar, né? 19 a gente que não tem nada a ver com futebol. E no domingo eu estou fazendo Fala Galera, às 20 horas. Mas estou saindo dos 2 programas, um acerto hoje para um outro muito melhor. Entendi. Que é isso que a gente, infelizmente, ainda não pode revelar. Se fosse amanhã a entrevista, eu até poderia anunciar, mas como é hoje, eu não posso. Vamos segurar, mas não tem importância não. Daqui a pouco a galera vai tomar ciência. Mas, então, a preferência... Eu preferi trabalhar mais na área de comunicador, tanto pode ser até no esporte, do que ir para o campo de futebol. Eu vou em todos os jogos do Fluminense. Não perco um, vou como torcedor. Você é tricolor, não esconde ninguém. Eu, por exemplo, até a SAF chegar no Botafogo, eu tinha um camarote lá no Newton Santos para 40 lugares. Então eu ia a todos os jogos do Botafogo, com relacionamento comercial, eu levava lá convidados. Aí deviam achar que você era botafoguense. Não, mas eu assistia mais jogo do Botafogo, porque se tivesse Botafogo e Fluminense no mesmo horário, eu estava no jogo do Botafogo. Porque eu estava trabalhando, quer dizer, levando os meus convidados lá, fazendo relacionamento. Com a chegada da SAF, a gente não conseguiu chegar num acordo, eu entreguei o camarote depois de 7 anos, né? E acabou que eu vim né, dar uma ajuda lá no Fluminense. E sou torcedor, então eu acabo indo também, mesmo não sendo hoje vice-presidente, indo para os jogos do Fluminense. Mas estou sempre no Maracanã, mas ali fazendo relacionamento, jogo do Flamengo, jogo do Vasco, com um com o outro. A minha visão é comercial. Entendi. Eu acho que ali eu produzo muito mais do que estando no microfone na cabine de rádio. Entendi. Entendeu? Aproveitar até para que o pessoal entenda, né, essa tua passagem, né, foi uma breve passagem, porém marcante, né, no Fluminense. 2 anos, 2 anos. Conta aí pra gente como é que foi isso aí, esse convite, como é que surgiu isso aí tudo? Donos da Bola na hora do almoço na Band, o Mário foi lá para dar uma entrevista no final do jogo. Eu falei, você é um tricolor declarado, né? Sim. Você é sócio? Eu falei, só ver aqui, uns 13 anos. Eu sempre fui, sempre contribuí, né? E uma maneira de eu ajudar. Como torcedor, ficava feliz de ter a carteirinha de sócio e tal. E aí ele falou, não quer entrar na chapa do conselho comigo, não? Eu falei, você acha que dá compra? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu falo no microfone que sou torcedor do Fluminense, qual o problema de eu estar lá? E aí ele se elegeu presidente e eu na chapa dele virei conselheiro. Foi até um período, um mandato tampão inicial por causa da saída do Abad, houve uma antecipação de eleição e tal. E quase um ano depois, eu estava almoçando no Fluminense, e o presidente estava lá no fundo, não tinha nem visto, ele veio embaixo das minhas costas. Meu conselheiro, tudo bem? Eu levantei o presidente, tudo. Pô, eu tava precisando bater um papo contigo, cara. Você me dá honra? Eu falei, mas você como presidente e advogado, você não convoca, você intima, ele falou assim, né? Por isso até que eu repeti aquela hora que eu cheguei. Então tá bom, vou te chamar para um almoço aqui, beleza? Pra gente almoçar, que eu preciso falar contigo, mas é uma coisa rápida. Eu falei, algum problema? Não, coisa interna do Fluminense que eu preciso que você me ajude. Eu falei, então, estou à sua disposição. Mas o Mário é meio acelerado, ele não aguentou. Daqui a meia hora, ele voltou na mesa, vem cá, me puxou pro lado. Cara, você é um publicitário, você está aqui com a gente. Eu estava pensando, estou aqui no Fluminense há mais de quase um ano e eu não recebi nenhuma proposta de patrocínio, nem de R$1 para eu propor 2. O departamento comercial realmente não está funcionando. E tem tanta coisa para se resolver no Fluminense que eu não consegui dar atenção a esse departamento. E eu estou quase sendo execrado pela torcida, porque o Fluminense é o único time que não tem um patrocínio master. E eu prometi na campanha, tem 5 anos que o Fluminense não tem um patrocínio master, tal. Falei, presidente, deixa eu digerir, acabar de comer, deixa eu pensar, porque eu nunca... Mas passou pela minha cabeça.
Né? Você imagina um garoto de Volta Redonda, torcedor do Fluminense, convidado para ser vice-presidente. Sim. Conselheiro já estava na nuvem, né? Jogado dessa responsabilidade, patrocínio master. E ele falou assim, você vai sentar numa granada. Hein? Aí, cara, eu fui lá na Band, conversei, o diretor no início não queria, eu falei, cara, o relacionamento, a gente vive disso, vamos ampliar o relacionamento. Que aqui o que estiver bom daqui eu vou levar para lá, o que estiver bom lá eu vou trazer para cá, mas sempre respeitando, né, os espaços e o direito de cada um, né, tanto da TV como do Fluminense. Enfim, e aí cheguei perto do Mário, falei, vou aceitar esse desafio. Ele, você tem certeza? Eu falei, vou ajudar, estou honrado. Ele falou, você sabe que vice-presidente não ganha nada, não tem salário. Na maioria das vezes você acaba até gastando do bolso, né? Porque você tem que pagar um almoço, mas sua área, que é a área comercial, aquelas relacionamento, né? Relacionamento. Eu falei, não, presidente, eu já sei disso, eu me sinto até mais confortável desse jeito por conta de uma independência jornalística, o fato de não ter resultado financeiro nesse trabalho, né? E aceitei, eu junto com a equipe, consegui motivar o presidente, que é altamente comercial também. Eu sei que em 40 dias a gente estava lá com a Betano, que é a atual patrocinadora, e tinha ainda a Binance, que hoje é a número 1 de criptomoedas no mundo. A gente estava com uma proposta bem interessante delas, uma conversa assim, de 20 dias lá com a Grécia, enfim, né? E estava com a proposta oficial deles, mas aí na reunião optaram pela Betano, sentiram um negócio mais seguro do que criptomoedas, mesmo sendo muito maior naquele momento. E por aí foi. Está lá até hoje. Eu montei a equipe comercial, né, com o mesmo orçamento que tinha a vice-presidência comercial, porque na verdade não tinha um publicitário na área, né? São pessoas, funcionários que estavam ali se dedicando, fizeram o que puderam, mas se você precisava, porque existem várias maneiras hoje de publicidade. Você tem o marketing esportivo, né? Você tem publicidade de rádio, você tem publicidade de jornal, publicidade de televisão, você tem publicidade de TV. Então, são vários nichos dentro de uma publicidade. Então, você, do Fluminense, não adianta eu achar que com o patrocínio que eu tenho aqui na rádio, eu vou levar. É o outro perfil. O marketing esportivo hoje cresceu muito. Então, você tem que trazer quem está nessa área do marketing esportivo, que o cara está atualizado de tudo que está acontecendo e se relacionamento com as empresas que querem investir dentro do futebol. Que eu fiz o levantamento, se você fizer um levantamento aí, você não tem mais de 10 empresas que investem no futebol no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, não. Não tem mais de 10 empresas. Entendeu? Na época eu tinha esse controle, fiz esse levantamento pelo Ibope, né, tal. E conseguimos completar 100% do uniforme do Fluminense. Pô, que legal. Há 22 anos que o Fluminense não tinha o seu uniforme completo. Quando eu estava chegando para o final do mandato, eu conversei com o presidente que eu era o culpado, mas eu não estava conseguindo, estava largando a minha vida para cuidar, mas eu era o culpado, porque eu botei a roda para girar. Então a minha agenda no clube estava muito alta, muito grande, e eu estava largando. Eu tinha apartamento meu que estava fechado, que eu não conseguia botar para alugar, porque não dava tempo para marcar, mas não vou. Aí vou cuidar daqui. O dia foi ficando pequeno, e eu falei, presidente, na renovação, a equipe está montada, a roda está girando, está tudo. Meu trabalho eu fiz. Está tudo organizadinho. Eu falei, então vamos ao seguinte, vamos renovar o mandato, né? Aí depois que a gente for reeleito, a gente cuida desse assunto, então, beleza. Aí ele foi eleito, eu abracei ele lá. Aí o Mário, né, no dia da eleição, que ele foi dar, eu queria anunciar meu primeiro vice-presidente, o Edilson vai ficar, porra, vai ser primeiro, porra nenhuma. Foi embora. Mas aí chorei, fiquei emocionado, ele fez um grande elogio. Que legal, né? Cara. Então foi uma passagem marcante. Mas aí eu não fiquei, né? 5 dias depois, a gente teve uma reunião, eu falei com ele que precisava cuidar. Eu estava por perto, a equipe estava montada, a roda já estava girando, não precisava mais de mim. Quer dizer, você fez o papel e agora estão dando continuidade. É isso aí. E outra coisa, né? Ele é um cara que centraliza muito as coisas. Então, muitas das coisas, eu já autorizava a minha diretora, a Ellen, que era funcionária do clube, que eu aproveitei e consegui enxergar uma baita profissional, para despachar direto com ele. Porque você sai lá da barra, para sentar na frente, por exemplo, não, ó, a diretora está indo aí, já tá. Ele já sabia que o que ela levava para ele já era autorizado, já tinha passado por mim, discutia, não fala com ele que é melhor esse caminho aqui, tal, e às vezes pelo WhatsApp, também hoje aproxima muito. Mas aí não dei, estou muito feliz. Mas aí o mandato de conselheiro continua. Porque Sim. É um mandato de 3 anos, a gente renovou, né, na reeleição dele. Então tem mais 1 ano e meio ainda pela frente. Entendi. Aí eu continuo exercendo, mas isso é uma vez por mês, você vai numa reunião lá à noite. Mas você não pensa mais nisso no futuro? Cara, eu tô agora com os meus projetos. Sim. Tanto é que novos estão surgindo, que eu vou ter que me dedicar. Tem isso. Né? Aí a minha vida foi parando, eu saí da televisão, você vê, né? Entendi. E eu fiquei me dedicando muito ali, porque era muito compromisso, muita cobrança, né? Muita gente vigiando o que você está fazendo, para até... Porque quem está dentro, está dentro. Quem está fora quer entrar. Então, é normal, não só em clube de futebol.
E clube de futebol você tem 5, 6, 7 milhões de técnicos, dirigentes. Então, sabe, eu senti o que é ser por dentro também. E senti também que tinha completado a minha missão, que estava na hora de eu voltar a cuidar da minha vida. Não, sem dúvida. Você fez uma coisa que há 20 anos não acontecia. Não estou dizendo que a gente não vai dizer que nunca mais vai acontecer, mas estou dizendo que nesse momento eu preferi cuidar da minha vida. Mas estou sempre falando com as pessoas. Mas do futuro ninguém sabe também, né? Quem sabe, você não pode dizer. É isso aí. Não pode dizer. Muito legal. Então você vai vir aí com 2 programas, rádio e televisão. Você tem alguma preferência, cara, por rádio? Eu prefiro mais rádio, televisão, ou os dois rádio, são 2 paixões? Fiz rádio há muito tempo. E fui para televisão e fui diminuindo o rádio. Até por conta do tempo que o rádio te toma. Né? E acho que televisão é muito mais fácil de fazer do que rádio até. Né? Então o meu objetivo era ficar só na televisão. Com essa entrada do Fluminense, a minha saída da televisão, eu recebi o convite para vir para Tupi. Voltei para o rádio. Desempregado estava. Vim para o rádio. E, voltei a me apaixonar, reconquistar esse amor, né? Então, tanto é que acho que eu não largo. Até porque você está na maior rádio do Brasil, né? Na maior audiência do Rio. E vai pensar o quê? Em outra coisa? Você chega na seleção brasileira do rádio. Exatamente. Então, entendeu? Mas quando eu saí da televisão, veja bem como é que aconteceu. Eu nunca falei isso publicamente, vou até falar. Quando eu saí da Band, eu estava indo para a Record para fazer um programa na hora do almoço. Na Record. No dia 15 de dezembro, eu ia sair 31 de dezembro, no dia 15 de dezembro, eu e a Record batemos o martelo. Eu ia entrar ali 15 minutinhos antes do Tino Júnior, na hora do almoço e tal. Tava feliz a beça. Enfim, eu fiquei 1 ano e 2 meses fechado com a Record e o programa não estreou. Mas por problemas internos da Record, não comigo. Aí quando foi em outubro do ano passado, o SBT me procurou. Né? E agora, recentemente, eu assinei com o SBT. Aí veio a orientação em novembro, lá já estava tudo certo para começar em dezembro. A orientação de que toda a programação ia mudar. E de fato mudou agora. Mês de março, mudaram a programação toda. E o programa que eu ia entrar deixou de existir também. Pô, que era mais aquilo. Aí acabou que não aconteceu. Aí eu, quando foi agora em janeiro, dezembro ou janeiro, foi janeiro, eu fui procurado por uma outra emissora. E dessa vez parece que vai. Agora não tem jeito. E me diz o seguinte, a curiosidade. Aquela tua marca registrada da mãozinha, como é que surgiu isso aí, cara? Quando eu comecei a apresentar o programa, quem estava me dirigindo, meu primeiro diretor, foi o Renato Salles, que é diretor lá do Sport TV. E eu dizia, Renato, esse negócio eu sou publicitário, acho que tem que criar uma marca, entendeu? Eu sou a favor de você ter uma marca, né? Se eu penso em marca, como é que eu não vou? Eu vi a Ana Maria Braga, rodou. Aí o outro aí, não sei o quê, reclames. E não sei. Falei, cara, eu preciso criar uma marca. E aí, fazendo o programa, aí eu levantei a mão, falando, como se eu tivesse, espera aí, que daqui a pouco eu volto. Aí o diretor, cacete, achamos a marca. O negócio de levantar a mão foi legal. Eu falei, bom, levantei mão. Levantou, vamos fazer de novo. Aí, foi completamente espontânea. Ficou. Aí nego já na rua levanta a mão. É isso que eu ia te perguntar. Todo mundo para a rua. Levanta a mão, o carro para, pensa que é guarda de trânsito. Já disseram que é do Hitler. Né? A Patrícia Kogut uma vez colocou que é uma imitação ao Hitler. E quer dizer, ela afirmou que é. Não teve nenhum cuidado de me perguntar. Como é que foi isso, né? Se eu tive alguma. Pô, e com a internet falar um troço desse, né? Cara? E ela afirmar, né? A Patrícia tem o maior carinho, respeito você, mas ela afirmar de que é uma cópia do Hitler, eu falei assim, jornalista no Globo não pode afirmar sem ouvir o outro lado, exatamente. Né? Principalmente o citado, né? Com certeza. Aí o outro fala, enfim, nego fala um monte de coisa, mas eu falei, rapaz, é melhor falar do que não falar. Não, mas é legal, né? Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas te abordam, né, com o maior carinho para fazer muito. E por falar nisso, né, de carinho e tudo mais, desse calor do público também, né, quando te encontra na rua, provavelmente, que acontece com bastante frequência. Deixa eu te perguntar, qual foi a maior emoção que você teve no desempenho da tua função de trabalho como comunicador, radialista, narrador, não interessa? Cara, rapaz, você me pegou uma coisa agora que eu tenho que pensar bastante, né? Porque existe a emoção como torcedor, existe a emoção como profissional, existem homenagens que você recebe, em aniversários, por exemplo, na televisão, os MDS faziam do meu aniversário, né? Pessoas que às vezes você um dia nem imaginava que fosse amigo, que entram te elogiando. Eu preciso pensar com carinho, eu tive alguns momentos assim,
E tanto tempo né, fazendo, você separar alguns assim... Pelo que a gente já conversou, esse fato de você daqui a pouco estar apresentando um programa que você foi é uma emoção. Um cara que ouvia com frequência, pode ser uma delas, né? Perfeito. Vou apresentar o próprio Dono da Bola, né? Que é um programa... que também... Era referência, assistir. Né? Exatamente. Mas algum fato dentro, trabalhando assim, eu preciso pensar com carinho. Não, mas tudo bem. Preciso pensar com carinho, assim, que tenha me emocionado. Acho que foram muitos, é por isso que fica difícil para você pensar. É verdade. Tem perguntas que não tem jeito. Mas alguma frustração você teve? Não, tranquilo? Eu na minha... Depois que eu vim para a televisão, meu objetivo era, de repente, virar um narrador da TV. Uhum. A gente nunca deve dizer que já passou, né? Até porque eu fui me firmando como comunicador, né? Mas era um objetivo que eu tinha, deixar de ser do rádio e ir para a televisão narrar futebol. Mas acabou que acho que isso passou também. E se for uma frustração que eu possa citar, não é frustração, mas foi uma coisa dentro do meu planejamento que eu não consegui. E o futuro a Deus pertence, né? Mas acho que passou, mas a gente não sabe nunca. Edilson, você é notoriamente conhecido como a voz do futebol carioca, né? Eu consegui, graças a Deus, vejo isso, fazendo o programa do futebol carioca. Isso. Né? No momento em que o Rio não tinha nada, eu era só eu, né? E defendendo com bastante afinco o seu... do Rio, por mais que você seja tricolor, mas... eu sempre te acompanhei e eu confesso que eu demorei. As pessoas acham que eu digo que eu sou... Depois de ser vice-presidente, não. Que eu falava que era Fluminense, que era para despistar. Cada hora o nego falava que era um time. Quer dizer, todo jogo do Botafogo eu tava lá. Né? Aí o cara falou, você é vascaíno, que você só... Não sei o quê. Aí daqui a pouco o cara falou, você só fala do Flamengo, você fala que é Fluminense nada, você é mulambo. Mas não é porque você tá na minha frente, não, mas sempre vi isenção. Entendeu? Uma defesa do futebol carioca como um todo. E aproveito para te perguntar, como é que você está enxergando atualmente o cenário do futebol carioca? Com muito brilhantismo, né? Porque algum passado recente você tinha os 4 brigando e alguns caindo. Exatamente. Né? O futebol carioca deixou de disputar a parte de cima da tabela. E você tem hoje uma mesma Libertadores desse ano, né? Flamengo, Fluminense e Botafogo. Exatamente. Coisa que não acontecia eu não sei há quantos anos. 93, acho. Quer dizer, bastante tempo, né? E o Vasco permaneceu na primeira divisão. Então você tem o Botafogo, o Flamengo bem, Fluminense voltou bem, o Botafogo na Libertadores, né? Mesmo perdendo o Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo voltou ao cenário, né? Na Libertadores. E agora precisa o Vasco, que está na primeira divisão, voltou à primeira divisão, para a gente ter. Mas, de qualquer maneira, você ter 3 de uma Libertadores mostra Exatamente. O crescimento, o ressurgimento, a força do futebol carioca novamente. Exato. E o que você achou da declaração do Tite, que causou uma polêmica muito grande quando ele falou que o Campeonato Carioca era o mais forte? Você achou qual foi a intenção dele? Defender, puxar a sardinha, ou ele quis mais ou menos se basear nisso que a gente acabou de falar? Porque, mal ou bem, né, é o atual campeão da Libertadores, o anterior campeão da Libertadores, né, e o virtual campeão brasileiro, o Botafogo, que patinou, mas... Né, o nível do Campeonato Carioca cresceu muito. Será que ele não quis se referir aos 3 da capital? Não, ele deve estar acompanhando o Campeonato Paulista, que acredito eu, com o nível técnico, eu não estou acompanhando, mas nível técnico mais baixo do que era. Porque você tem o Santos numa segunda divisão, o São Paulo lá patinando, o Corinthians eliminado. Exatamente. Né? Então, quando ele quis dizer ali, que ele disse o seguinte, que lá não vai ter disputa, lá é Palmeiras com o pé nas costas. E aqui ele não podia dizer quem seria o campeão, porque ele precisava chegar onde ele chegou primeiro. Né? Então eu entendi dessa maneira. Hoje era o melhor campeonato, porque o Vasco não tinha perdido nenhum clássico, né? E o Botafogo patinando ali, mas brigando, jogando bem. Eu entendi dessa maneira que ele quis dizer que era um campeonato que era o melhor campeonato pela disputa que tinha na competição. E eu acho que ele quis dizer também dos principais clubes, né? Porque realmente o interior, né, de São Paulo tem times mais fortes do que os do interior do... E os grandes de São Paulo patinando. Você tem o Palmeiras bem, agora o restante... Eu acho que ele focou nos últimos resultados. O Fluminense, campeão da Libertadores, o Flamengo, campeão em 2023. Mas se você pegar números de Ibope, e isso eu olho, acompanho sempre, os números que o futebol carioca dá, quando está sendo, e os números que o Campeonato Paulista dá, o carioca é muito maior. Muito maior. Então, não tem comparação o apelo do carioca no Brasil.
qualquer jogo aí de público. Dá mais, vou abrir até o dobro do Paulista. Exatamente. E por falar em Campeonato Carioca, eu sei que você é um grande defensor do Campeonato Carioca, então eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Porque muita gente fala, por que ainda tem Campeonato Carioca? Pô, o calendário fica inchado, porque a gente tem Copa do Brasil e tem Libertadores, Campeonato Brasileiro. O que você acha? Eu sou altamente favorável. Altamente favorável. Sou porque... Nesse mesmo formato ou mudaria alguma coisa? Não, eles enxugaram o máximo, né? Você vê que antigamente você tinha Taça Guanabara e Taça Rio, jogava. Eram 14, chegou a ter 16 times na primeira divisão. Né? Então, esse formato é um formato, acho que, muito enxuto. Né? E eu acho que tem que ter, essa regionalização ela é muito bacana. Né? É aqui que está a rivalidade. É verdade, porque senão acaba se perdendo. Aqui que está a gozação. Exatamente, acaba se perdendo isso. Que é o grande gostoso do futebol, né? Então, você vai acabar com a raiz disso. Eu sou altamente favorável, eu acho que tem um charme muito especial. E antigamente o Campeonato Carioca era mais importante do que o Campeonato Brasileiro, né? Antigamente, lá nos primórdios, né? Agora, com esse novo formato de Mundial, né? Vamos ter aí que agora vai ser um torneio. Com o que a gente está vendo que eles estão, eu não sei como é que vai fazer com os regionais. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque agora ainda tem essa, né? Mundial, novo formato. Quer dizer, o formato antigo já está difícil para um clube sul-americano ganhar. Porque chegar lá com muito mais número de jogos, né? Não é nem isso. O Fluminense pagou o preço agora de ter ido no Mundial, no Campeonato Carioca. O Fluminense se apresentou na segunda-feira e na quinta-feira ele já tinha que jogar com o time titular, porque o regulamento do campeonato, a partir da quinta rodada, só podia o time titular. Então os jogadores não treinaram, apresentaram o segundo, aí foram jogando, fazendo exame médico, fazendo o que. Pode ver que Keno estourou, tá todo mundo estourado por fora conta disso. Fora a Copa, essas paradas também. Aí né? você tinha. Aí você não podia priorizar o Campeonato Carioca, porque você tinha a LDU e a Recopa, que era o objetivo. Né? Então, o Fluminense foi jogando, sem perna. Eu falei muito, aquele jogo com o Botafogo, não sei se você vai se lembrar, que o André foi dar um passo para trás, o jogador do Botafogo fez o gol. Logo depois que o Fluminense tinha empatado, foi 3-2. Foi 4-2, né? Foi o terceiro gol. Quer dizer, a cabeça do André pensou uma coisa e a perna fez outra. Quer dizer, complicado. É condicionamento físico, né? Aí o Fluminense não conseguiu encontrar o equilíbrio ideal no Campeonato Carioca por conta da pré-temporada que não fez. Ele não conseguiu condicionar os jogadores, se organizar, porque não tinha tempo de treinar e tinha que jogar a competição. Você pegar aí no Campeonato Carioca, me fala um jogo que o Fluminense fez bem aí. Ele ganhou todos os jogos quando estava o time B. Aquele sub-23. Depois que entrou o principal... Que a molecada querendo mostrar serviço. Depois que entrou o principal, o Fluminense patinou o campeonato inteiro. Tomou um baile do Vasco, tomou um baile do Botafogo. Primeiro jogo, o Fluminense está com um número aí, um jejum, né? De clássicos, né? Primeiro jogo do Fla-Flu, agora dessa semifinal, o Fluminense escapou de um balaio do Flamengo. Entendeu? Verdade. O Flamengo joga mesmo, tivesse bem mesmo, o Flamengo tinha metido um balaio no Fluminense histórico. Entendeu? O contrário do ano passado, que o Flamengo foi mal no segundo jogo, o Fluminense meteu 4. Meteu 4, isso aí. Aí você vê a diferença de preparação. Quando dizem que o Flamengo também está bem, já está preparado, eu ainda discuto um pouco. Porque se ele tivesse preparado, ele metia 6 no Fluminense naquele jogo. Sério. Sim. Ninguém está pronto, pela condição, mas quem está no melhor estágio é o Flamengo. É o Flamengo. Por conta de preparação. Uhum. Já que a gente falou de SAF um pouquinho... Eu sou radicalmente contra. É isso que eu ia te perguntar. Primeiro que você apelida uma pessoa de milionária. Mas você não sabe o patrimônio. O que tem? Eu falei no meu programa do YouTube semana passada, onde morreu a mãe do John Textor, que eu, em reconhecimento ao que ele tem feito pelo Botafogo, eu queria mandar uma coroa de flores. Uhum. Mas eu precisava saber do endereço dele. Para onde eu mando? No Botafogo ninguém sabe. Aqui no Brasil ninguém sabe onde ele mora. Sabe que é nos Estados Unidos. Mas aonde? E o cara é tido como milionário. A conta dele é aonde? Que patrimônio tem esse cara? Ninguém sabe. A lei brasileira, ela não garante nada. Se esses caras cismar de meter o pé embora, o pepino vai ficar na conta do clube. Os contratos não são separados de CNPJ. Botafogo, por exemplo, os advogados não fizeram contrato. Aí montou uma empresa nova. A SAF é um CNPJ carioca. Empresa que começou agora, com o Botafogo. Então você não tem garantia nenhuma de que esses caras vão cumprir o que prometeram. Esse negócio não fica, esse negócio... É negócio, né? E ponto. Mas ele está pagando algumas dívidas. Eu até digo que Textor vem de texto, e texto me remete a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, contador de história, um dos maiores do mundo, do Brasil, não é indiscutível, né? Então...
Eu acho um contador de história, mas está pagando algumas dívidas. Mas é a parcela dele para esse ano do Botafogo que acabou se tornando catastrófico. Ali teve importância, não teve coincidência, não foi? Ele tinha que ter segurado o treinador ali. Eu acho que se ele fosse um dirigente mesmo, a coisa rodando, ele tinha segurado o Luiz Castro ali até o final do ano. Até porque o ano anterior o Luiz Castro teve com o pescoço a prêmio. Exatamente, e segurou, ele manteve, né? Faltou a habilidade dele ali para segurar. Eu acho que ele desandou, né? Mas eu sou radicalmente contra isso. Aí você pega essa SAF do Vasco, isso que o Anderson Barros até falou, isso custou o cargo, de que tinha que mandar para uma comissão lá não sei aonde. Futebol é assim, irmão, senão você perde o negócio. Quer dizer, o Alexandre Matos saiu, né? Alexandre Matos saiu dizendo que ele não tinha autonomia para resolver. E o Pedrinho, do próprio Pedrinho, presidente, dizem que não tem autonomia para nada aí, fazem meme aí falando que ele tem que se preocupar com o cloro da piscina. Mas a SAF é isso. 70% da 777 e 30% do Vasco. Ele pode falar, pode opinar, mas ele não tem direito de decidir. Ele não bate o martelo, né? Não. Por isso que você é radicalmente contra a SAF. Eu acho. E o Vasco precisa de SAF. O Vasco hoje, no Brasil, tem uma torcida que você estala o dedo, ela chega. É verdade, cara. Com o número de torcedores que o Vasco tem, o Vasco não precisa de vir um maluco aí de uma mesmo passando por esses últimos anos aí terríveis, mas o torcedor tá lá, cara. Gestão, irmão, é gestão. Flamengo é exemplo, o próprio Fluminense é um exemplo, é gestão. Palmeiras tem a Leila lá, tá bom, ela tá lá, mas ela tá administrando com patrocínio, tá? Tá, administrando com patrocínio, é gestão. A questão é gestão, o clube é gestão. Enquanto a gente também não colocar algumas responsabilidades nos dirigentes, fica essa bagunça. Porque o cara é um dirigente transvestido de empresário, de jogador, transvestido de isso, daquilo. Veja bem, gente, não estamos falando todo mundo. Sim. A grande maioria não, mas você tem os bons e os ruins, e os bens e os maus intencionados em todas as áreas, entendeu? Então, eu vejo clubes endividados e vejo coisas feitas dentro dos clubes, que os caras foram embora, estão aí na praia, em Búzios, e que fizeram aqui, coisa não tem nada, não dá nada, mas fica lá o pepino para o clube pagar, entendeu? Exatamente. Aí você não consegue botar um time num nível melhor, porque tem que pagar coisa que já morreu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Irresponsabilidade. Você vê claramente que a intenção era outra, entendeu? Então, enquanto também não se colocar penas, né? Penalidades para esses dirigentes, o Flamengo está na vanguarda disso aí, sabe? Já aprovou uma série de coisas internas que dão segurança ao clube. Que obriga a gestão. Responsabilizam, né? Obriga a gestão a trazer ao conselho, para o conselho colegiado aprovar ou não determinadas atitudes, entendeu? O Flamengo tem feito isso. Então você considera o Flamengo hoje um exemplo nessa questão de gestão e tudo mais. Sim. Mas, obviamente, eu vou te fazer essa pergunta, que a gente está entrando na nossa reta final, infelizmente, desse papo maravilhoso. Já está acabando? Já. Passou rápido. E já que a gente falou de Flamengo, antes da gestão, mas o que você achou dessa saída do Dorival no final do ano retrasado, no caso, né? O Flamengo? É uma questão até hoje inexplicável. Eu já perguntei ao Marcos Braz pessoalmente, já está... Sabe, pelo que eu entendi, não foi dito. Como o Flamengo não tinha chance mais de ser campeão brasileiro, ele andou liberando os jogadores contrariamente à determinação da diretoria, que queria que chegasse em terceiro e segundo por causa da premiação. Então, aí o Gabigol, não sei o que, parece que deu férias antes, aí ele passou, andou liberar alguns jogadores, e isso o Flamengo acabou terminando em quinto, sexto, perdeu milhões ali de dinheiro. Então, soube que isso trouxe prejuízo ao Flamengo, se é uma gestão, né? Ainda mais que é uma gestão que se preocupa bastante com o lado financeiro. Não falou. Então o Flamengo, por uma atitude dele, acabou, eu ouvi dizer, né? Agora eu gosto muito, baita treinador, acho que poderia ter Foi uma boa escolha para a seleção? Muito. Esse jogo, o jogo aí já mostrou que ele é um cara que joga. A seleção voltou a jogar com o talento brasileiro, não é uma equipe robotizada. E não é uma equipe europeia. Entendi. Né? Que vem lá com aquelas manias de virtudes e defeitos do sistema, da maneira de jogar. E tem uma molecada boa, né, cara? Então, a seleção jogou com o estilo do futebol brasileiro. Joga, você sabe jogar, ele só acertou aqui, marca aqui, você fica aqui, e deixou o cara jogar. Eu nunca vi um jogador com tanta tranquilidade para dominar uma bola, fazer um drible, dar um chapéu, para fazer isso. Há muito tempo que a gente não via na seleção brasileira. Garotos, hein? Garotos.
E o que você achou dessa breve passagem do Diniz aí? Você achou que ele... Esse negócio de Ancelotti, cara, o que foi isso? Maluquice, doideira. Ele veio pra tapar o buraco ou se ele tivesse logrado não, êxito? Foi jeito. Se ele tivesse ganho os 3 jogos, ele teria ficado? Teria ficado. Eu também acho que isso passou, né? A ideia do presidente era mesmo trazer esse cara. Não sei porquê, mas estava viajando. E naquele momento, a CBF via como falta de opção. Eu cheguei a declarar publicamente várias vezes que continuaria com o Tite. O Tite perdeu 2 Copas do Mundo. Ele está muito mais experiente agora. Sabe? Tite, onde você errou? E, sabe, ter aquela conversa franca e sentir que o discurso dele tinha motivação, que tinha chance de continuar, ficaria com ele. Quando a Alemanha veio para a Copa do Brasil, ela se hospedou lá na Bahia, né, naquele resort. E eu passei de férias por lá e estava começando a acompanhar, né, o trabalho que a Alemanha está fazendo. E me chamou muita atenção também depois da 7-1 do título. Pô, ninguém dá 7-1 no Brasil à toa, ninguém ganha uma Copa. Então, qual é o planejamento deles? Vão perder 3 Copas e vão ganhar uma. Você pode ver que na Copa seguinte, aquela seleção que ganhou aqui no Brasil já não tinha quase jogador nenhum. Ela agora já começa a surgir de novo com um time forte. Jogou com a França, agora já ganhou. Você pode ver que aí já passaram mais 2 Copas. Aí vem com um time completo. Então eles fizeram isso. A gente não tem hoje chance de ganhar nenhuma Copa. Então nós vamos perder 3 para ganhar uma. Aí ganhou uma, desmancha, aí faz o planejamento. Ou seja, vai organizando em 3 Copas para ganhar a 4. Então o Brasil precisa fazer, porque o Brasil quer ganhar toda a Copa. Então precisa fazer um planejamento. Se a gente não ganhar, nós vamos continuar fazendo isso aqui. Então só planeja para ganhar. Aí perde, fica sem saber o que vai fazer. Entendeu? Aí naquele momento eu disse que eu achava que deveria continuar o Tite. Hoje eu tenho certeza que o Dorival foi a melhor escolha. É um cara simples, um cara que coloca o lateral para jogar de lateral, o zagueiro para jogar de zagueiro. Tem esse lado conservador, né? Ao contrário do Diniz, que é mais ousado nesse sentido, né? O sistema do Diniz ótimo para clube. Precisa de tempo, né, cara? Seleção são coisas muito rápidas, né? Para jogar. Você vai pegar o Neymar, toca a bola aqui dentro da área, aqui, Neymar. Toca ele do lado ali. Eu falei, vou jogar aonde? Aonde é que eu vou jogar? Meu futebol que Deus me deu, talento, né? Entendeu? Aí não tem como você robotizar estrelas. Eu acho que pesou muito. O é só da estrela, né? Eu acho que pesou muito pro Tite foi as 2 eliminações para 2 times da segunda prateleira, por assim dizer, do futebol europeu, né? Faltou. A gente percebe que faltou alguma coisa, a seleção ficava muito de uma nota só, né? Mas naquele momento poderia ter tido uma terceira opção. Seria o único a ter. Mas poderia por falta de opção no futebol brasileiro. Se o Ancelotti viria por falta de opção no futebol brasileiro, manter o Tite. Naquele momento eu cheguei a declarar isso, a falar nos programas. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que o melhor é o Dorival e a seleção vai bem com o Dorival. Também acredito nisso. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa em relação ao estádio do Flamengo. O que você acha? É muita falácia? Vai sair. E a gente tem que dar crédito a uma pessoa que botou o projeto debaixo do braço e vai resolver, que chama-se o deputado Pedro Paulo. Pedro Paulo, né? Tem que se dar o crédito a ele. Ele está com esse projeto junto à Caixa Econômica. O Flamengo escolheu a opção. O Flamengo tem 3 opções, resolveu escolher ali aquela área ali, né, da Brasil ali da Gaza, né? E vai ser por ali, o Landim, para fechar a gestão dele, que é o último mandato dele esse ano, presidente com visão de futuro, vai fazer, porque tem relação do BNDES, a Caixa Econômica, o terreno sendo da Caixa. Ele vai querer sair dizendo, fui eu. Aqui, o estádio aqui. Entendeu? Eu já percebi que esse vai ser o grande tacada final da gestão dele, até para eleger quem quer que seja. Parece que vai ser o Dunch, né? Não sei, eu acho que deve ser. Tem o Dunch, tem o BAP, enfim, está se formando ainda, né? Então, eu acho que vai ser por aí e vai sair. Mas não adianta também fazer para 50 mil, 60. Você tem que abrir com 80 a 100 mil torcedores. 100 mil torcedores. 80 a 100. E já que a gente está falando de estádio, a gente vai falar do Maracanã, essa questão toda dessa briga toda, né? Que todo o consórcio, aquela coisa do Vasco querer jogar. O que você acha? Qual é a tua opinião em relação a isso? O Vasco tem estádio, né? O torcedor do Vasco sempre se orgulhou de ter estádio. E sempre falou para o Flamengo e Fluminense que eles não tinham estádio. Mas eu acho que hoje nós temos uma empresa que administra o estádio. Como é um consórcio de 2 clubes, poderia ser um consórcio de 2 empresas, poderia ser um consórcio de 2 lojas, de 2 pessoas. Então tem que se respeitar.
A justiça dá o direito ao Vasco jogar, eu acho erradamente, mas acho que o Vasco pode jogar. Até porque a concessão ela não é através de licitação, ela é uma licitação temporária. Como se você desse a gestão para eles lá. Né? A licitação, aí não, você terceirizou o estádio. Aí é uma outra situação, o Vasco não pode jogar. Sim. Mas acho que o Vasco, você aluga uma casa, tá certo? Aí o juiz vai lá, fala que você pode entrar. O seu vizinho vai entrar dentro da sua casa. Aí te chamam de síndico. Né? Você paga todo o custo da casa. Aí o juiz fala assim, dá uma liminar pro cara entrar dentro da tua casa, usar sua piscina, fazer churrasco, não sei o quê. Deitar na tua cama. Convidar um monte de gente, cobrar ingresso, não pagar e vai embora, entendeu? É uma questão. Agora, essa questão do Maracanã para todos, beleza. Maracanã é um estádio público que deixou de ser. Ele caminha para o estádio privado, através de uma concessão. Então, for assim, vamos jogar no Engenhão também. É a mesma coisa. Pois é. Agora, se de fato isso acontecer, né, como você acredita, e eu também acredito, que o Flamengo vai ter o estádio dele próprio, o que você pensa, qual vai ser o futuro do Maracanã? O Vasco vai fazer, o Pedrinho botou debaixo do braço também, aquela ferradura ali por cima da piscina, ali por cima da igreja, né? Uhum. Como é que agora, semana passada, a Câmara aprovou, o Eduardo Paes, vascaíno, vai ajudar. Uhum. Então, o Pedrinho pegou isso também como presidente ele não vai poder interferir muito ali, ele vai cuidar ali de São Januário, aumentar e vai fazer a média com a torcida que reformar o estádio. Né? Mas o Fluminense tá ali, esperando. Tá esperando? Né? Tá ali, né? Tá ali, vamos ver. Entendi. Mas se a obra do Vasco começar mesmo, que eu não sei quando, mas que acho que vai... Ele vai precisar jogar aí sim. Maracanã. Né? Mas o Vasco com o Fluminense também se relacionam ali, não tem problema nenhum. Beleza. Entendeu? Dilson, foi Espero ter contribuído aí de alguma maneira. Foi maravilhoso o nosso papo. Tenha sido foi legal, muito legal, muito obrigado. O pessoal tenha gostado aí. Com certeza. Papo, né? Isso aí. Pode se despedir da nossa galera aí, a galera do Segue o Papo. Acho que se nós seguir o papo é bem legal, mas, né? Até porque é um bate-papo mesmo, né? Eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu sempre digo que agradecer a oportunidade é a oportunidade de falar com outras pessoas, né? Isso é que a gente tem que ter sempre. E o fato de falar e parar para te ouvir também é um privilégio muito grande. Então, não posso deixar de agradecer as pessoas. Parar para me assistir, para me ouvir, né? Igual o Paulinho Gogó, contar minhas histórias, né? É um privilégio muito grande. Eu tenho o meu também, Edilson Silva na Rede, eu faço todo dia na hora do almoço, programa de esportes, né? Diferente, né? Que é um podcast, um bate-papo. Eu faço um programa de esportes, igual eu fazia na hora do almoço, igual fazia na televisão, eu faço na hora do almoço. E que eu gostaria de convidá-los também para lá. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer enorme estar aqui, tá? Foi uma honra te receber Espero aqui. Ter o nosso contribuído papo bastante. Foi maravilhoso, tá bom? Valeu, um abraço. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal e segue o papo!